Olá, crianças. Para quem não me conhece, meu nome é tia professora Cristina, conhecida como tia Cris. Trabalho aqui no colégio Presidente Médici com as disciplinas de Ciências, História e Geografia nas turmas terceiro ano, quarto ano e quinto ano. E hoje, estou aqui me apresentando e também para a gente fazer uma revisão, dos conteúdos passados do ano de 2020, certo? Então, para os veteranos, sejam bem-vindos, e para os novatos também sejam bem-vindos, certo? Então, vamos aqui iniciar, as aulas de história. Então, nós vamos ter 3 aulas de história. Vamos iniciar com essa. Primeiras comunidades humanas. Então, vocês podem perceber aí que nós vamos falar, da época da pré-história, certo? Então, vamos dar continuidade, ok? Olha só. Aqui nós temos, o início, falando sobre história, Então, história como ele teve início, no passado, no passado. Nós estudamos história, E para que história é responsável em quê, História é responsável por estudar as ações dos seres humanos em diferentes tempos e lugares. Todos nós, desde o primeiro do primeiro ser humano até as pessoas de hoje, somos agentes históricos, ou seja, transformamos a história, Então, nós deixamos uma história, Então, aqui nós vamos dar continuidade. Olha lá, agora já sabemos o que é história. Porém, o que é pré-história? Então, nós vamos agora falar um pouquinho sobre a pré-história. A pré-história é um período da história, assim como o nosso. Nesse período, havia pessoas que se comunicavam, criavam e viviam. Por isso, ao estudar pré-história, também pesquisam as ações dos humanos, aliás, dos homens, mas em um tempo em que ainda não havia escrita para registrar os fatos, como temos atualmente. Para termos noções de tempo, a pré-história começou há 7 milhões de anos e terminou há 5.500 anos. Quando houve o desenvolvimento da escrita, é importante saber que a escrita não surgiu em todas as regiões ao mesmo tempo. Primeiramente, ela surgiu na região da Mesopotâmia, onde atualmente fica o Iraque. Aqui nós vamos continuar falando também, aqui é com a lupa na mão, mais um pouquinho desse assunto. Você certamente já assistiu a um filme ou desenho no qual os seres humanos pré-históricos ou dinossauros conviviam. Isso acontece somente na imaginação das pessoas, pois os dinossauros viveram e morreram muito antes do surgimento dos seres humanos. Para você ter uma ideia, os dinossauros viveram em um período entre 230 milhões de anos e 65 milhões de anos atrás, enquanto os seres humanos surgiram há aproximadamente 7 milhões de anos. Ou seja, quando os seres humanos surgiram, os dinossauros já tinham sido extintos há muito tempo, Mas como será que os dinossauros chegaram a ficar extintos, Então, como foi que os dinossauros acabaram, Então, aqui tem um texto que você vai ler, para ter mais conhecimento. A maioria dos cientistas acredita que os dinossauros decaíram em
decorrência de uma intensa atividade vulcânica e se extinguiram devido à queda de um meteoro gigante. O planeta teria mergulhado então no frio e na escuridão, e o que terá reduzido a quantidade de plantas disponível para a alimentação dos dinossauros. Aí, no caso, acabou as plantas, né? Então os dinossauros foram morrendo, acabando, né? Ficando extintos, certo? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a ciência que auxiliam o estudo da pré-história, tá? Então nós vamos conhecer essa parte do estudo. Se as pessoas não escreviam, né, como poderiam estudar a pré-história? Para auxiliar nesse estudo, existem a arqueologia, a geologia e a paleontologia. A arqueologia é a ciência que estuda os povos antigos por meio dos vestígios materiais que esses povos deixaram, como fósseis, objetos, monumentos, etc. Quando as pessoas viviam no lugar, acabam deixando os vestígios no local, mesmo que tenham passado pouco tempo nesse ambiente. Eles irão organizá-lo para que ele, né, melhor atenda às suas necessidades de sobrevivência. Os vestígios podem ser, né, ossos e conchas de animais consumidos como alimento, né, utensílios de pedra, né, cacos de cerâmica e etc. Esses são alguns objetos de estudos que os arqueólogos usam para desvendar mistérios do passado, né? Então, tudo que eles encontram, os vestígios, eles conseguem estudar, né? Então, eles quando realizam essas escavações, os arqueólogos atuam nos sítios arqueológicos, eles também trabalham em centros de pesquisa e laboratório para catalogar os artefatos encontrados. Então, eles vão catalogar, né, o que encontraram. Aqui nós estamos falando mais um pouquinho dos arqueólogos. Eles estudam aspectos do cotidiano dos seres humanos por meio do que restou de alguma ação humana ou da natureza, certo? Aqui nós temos também, falando mais um pouquinho, aqui nós vamos entrar na parte da geologia. É a ciência que estuda o subsolo. O solo possui várias camadas diferentes. E quanto mais profundas essas camadas, mais antigas elas são. Os geólogos também podem trabalhar em parceria com os arqueológicos em busca de vestígios desenterrados. Bem interessante, né? A paleontologia estuda as formas de vida vegetal e animal da pré-história e de períodos anteriores. Por meio dos fósseis, né, os paleontólogos conseguem pesquisar até mesmo os dinossauros. Fósseis são restos de animais ou plantas que de alguma forma permaneceram conservados na natureza, certo? Olha só. Gente, aqui nós finalizamos a nossa primeira aula de história, né, falando sobre a pré-história, né, sobre arqueólogo, sobre geologia, sobre arqueologia, né, então sobre os fósseis. Então, nós vamos continuar, né, esse conteúdo nas próximas aulas, ok? Espero que vocês tenham relembrado, tá bom? Tenham revisto e relembrado, né, os conteúdos estudados o ano de 2020, tá bom? Então, sejam bem-vindos, beijo da tia Cris, abraço, fiquem com Deus e se cuidem. Beijo, tchau.